Este é o trabalho do Seminário Interdisciplinar 10 da Faculdade Uniaselv. Meu nome é Júlio César Antônio Ribeiro, faço o curso de Engenharia Civil, estou no 10º período e nesse trabalho consiste na elaboração de um relatório técnico sobre a implementação ou importância do planejamento de uma obra, considerando as etapas essenciais para sua execução, como o desenvolvimento de um cronograma físico-financeiro e o planejamento de obras. O relatório consiste na elaboração do planejamento de uma edificação de até 150 metros quadrados. Então, para esse trabalho, foi adotado um projeto de uma residência unifamiliar de 2 pavimentos. A área a construir possui 124,13 metros quadrados. Então, basicamente, como podemos observar, aqui estão as plantas baixas, onde se identifica o pavimento inferior em escala de 1 para 100, demonstrando aqui as áreas, as divisórias internas, as áreas da edificação, aqui na parte inferior, mostrando aí uma suíte, né? Possui aqui uma varanda coberta, um banheiro, área permeável, pavimento inferior. Já na parte superior, nós temos aqui parte de dormitório, área de circulação, né? Dormitório 1 e 2, também a sala de jantar, sendo identificada aqui, né? No pavimento superior, que nesse caso é o térreo. Como a gente pode observar aqui em elevação, a fachada identifica aqui a tipologia do terreno, que ela possui, né, um terreno em desnível, onde nós temos aqui na parte inferior a construção e o nível da rua, que seria o pavimento térreo, que nesse caso aqui que se caracteriza pelo segundo pavimento. Então a casa aí tem essa fachada, né? Então a parte frontal dela e aqui o nível da rua, né? Então são 2 pavimentos aí, totalizando 124,13 metros quadrados de área construída. Retornando aqui ao relatório, como tema, planejamento de obras, a execução do cronograma físico-financeiro e o orçamento, a importância de fazer o orçamento de obra para obras de pequeno porte. Qual a sua importância, né, de usar as ferramentas de gestão utilizada então para obras de grande porte, né, sendo aí desenvolvida para obras de pequeno porte. Então, trazendo como título a gestão de custos e prazos, o impacto do planejamento na viabilidade de pequenas obras. Então, o setor da construção civil no Brasil enfrenta grandes desafios relacionados à carência de planejamento, resultando frequentemente em atrasos e estouros orçamentários, especialmente em obras de pequeno porte. Então, esse relatório tem esse objetivo de demonstrar, de fato, a aplicação desse planejamento para reverter esse quadro. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica em fontes acadêmicas, também verificando a estimativa orçamentária fundamentada nos índices do SINAP, da Caixa Econômica Federal, onde se busca os custos dos materiais, dos serviços, padronizados pelo SINAP por estado. Nesse caso, utilizamos aí a referência de Minas Gerais, onde eu me encontro. E o processamento de dados foi feito através de planilhas Excel, onde a gente vai observar ali o cronograma físico-financeiro. Os resultados indicam que o cronograma executivo e o orçamento detalhado permitem um sequenciamento lógico das atividades, além da mitigação de riscos financeiros e a redução de custos, demonstrando que a aplicação de métodos de controle, como o cronograma e o orçamento, é essencial para garantir a viabilidade econômica e também a qualidade da obra. Então, como palavra-chave, nós temos aí planejamento, orçamento, SINAP e cronograma.
Introdução. O ciclo produtivo da construção civil enfrenta diversos desafios até a finalização da obra, pois envolve a aquisição de diferentes materiais. Então, de fato, diversas variáveis que estão relacionadas aí tanto a material quanto a serviço, que podem apresentar custos variados. Então, sem nenhum planejamento, a gente incorre o risco de fazer aquisição de materiais desnecessários, ou então em momento inoportuno, ou então deixar de comprar esse material na data correta e necessitar de adquirir esses equipamentos ou contratação de mão de obra repentinamente, sem nenhum planejamento de última hora. E isso encarece, logicamente, essa contratação. Então, percebe-se que o conjunto de problemas nesse campo de atividade, insuficiência ao detalhamento e à compatibilização de projetos, desqualificação de mão de obra e suas formas de contratação. Então, isso, como eu mencionei anteriormente, incorre em aumento de custo, se não houver um planejamento da aquisição ou contratação dos serviços. No Brasil, é comum observar construções serem erguidas na informalidade, sem projetos nem quaisquer tipo de controles produtivos, causando aí a despadronização, a falta de qualidade, atrasos, além de gastos excessivos. Esse cenário nos faz nos perguntar a si mesmos o porquê pequenas obras frequentemente estouram o orçamento. A importância de profissionalizar a gestão para evitar prejuízos financeiros e atrasos na entrega justifica então esse desenvolvimento desse trabalho, que consiste no objetivo de demonstrar que ferramentas de gestão de grandes obras podem sim e devem ser adaptadas para obras de pequeno porte. Fundamentação teórica. Iremos apresentar em fundamentação teórica as referências técnicas acadêmicas que confirmam a tese e a certeza de que a implementação dos controles de planejamento são eficientes para a qualidade dos serviços, na redução de custos, na qualidade do produto e também na satisfação final do cliente. Então, iniciando o planejamento de obras. O controle de atividades que deverão ser realizadas em uma obra é um passo indispensável para as obras de qualquer porte, pois auxilia na tomada de decisão, no entendimento da viabilidade construtiva e gestão dos recursos. Então, como diz Gonzalez, o planejamento da construção consiste na organização para a execução e inclui o orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a compreensão das questões econômicas e a programação é relacionada com a distribuição de atividades no tempo. Ou seja, é indispensável aí a programação, a elaboração de um cronograma que vá auxiliar na tomada de decisão, na aquisição correta nas datas em que os materiais forem necessários. O orçamento de obras. Antes de iniciarmos um projeto, é importante compreender os custos envolvidos e prazos necessários para que tanto o contratante quanto o contratado tenham suas expectativas alinhadas. Pois, de fato, o contratante, quando recebe um orçamento, ele espera receber ali o seu serviço sendo entregue na data correta, no prazo acordado. Então, é importante ao executor, ao construtor, dar essa clareza para o contratante sobre os prazos necessários para a execução dessa obra. Então, para se ter esse prazo, é indispensável a elaboração de um cronograma detalhado da obra e também passar o orçamento correto ao contratante, porque assim ele pode analisar qual a sua viabilidade financeira para executar aquela obra. Assim, evita-se desgastes, evita-se que a obra não venha a ser concluída. Então, é de suma importância se ter uma referência dos custos, dos valores exatos e passar essa informação ao contratante.
E ainda de acordo com Gonzalez, existe uma relação direta de prazo de execução e custo de obra, que pode estar associada a diversos motivos, como limitações financeiras dos clientes, disponibilidade de recursos ou mão de obra. Logo, é preciso desenvolver um planejamento geral para gerenciamento da obra, o que inclui um cronograma orçamentário executivo. Então, devemos sim implementar, elaborar um cronograma detalhado e com um orçamento detalhado sobre cada passo de execução da obra. Então, estar ciente dos custos de um projeto nos ajuda na tomada de decisão, na compreensão da viabilidade financeira, também na previsão da conclusão de cada etapa, considerando a disponibilidade dos recursos. De acordo com Cardoso, o orçamento é a fonte de referência para o planejamento e a elaboração do cronograma físico-financeiro da construção, inclusive das compras de respectivos materiais. 2.5 Metodologia 5S e PDCA na construção civil. Como sabemos, é de suma importância a organização, ter o senso de organização, de limpeza, para que os trabalhos sejam executados da forma correta e também aferir, medir constantemente a eficiência dos nossos trabalhos enquanto eles são executados. Então, duas ferramentas importantes aí sendo mencionadas de suma importância para a gestão, para o planejamento e execução de uma obra. A metodologia 5S, ela prega, que a organização, a limpeza do canteiro de obra são essenciais para a qualidade aí dos serviços e também a segurança dos trabalhadores. E também que a busca pela eficiência é uma motivação constante para toda organização baseada em lucratividade. Esses temas devem ser constantes na gestão de toda a empresa, seja ela grande ou pequena. Segundo os autores Jesus, Souza e Andrade, a aplicação de metodologias de gestão 5S auxilia na busca da eficiência operacional baseada na utilização, organização, limpeza, padronização, segurança e saúde e disciplina, e são aplicados tanto na etapa gerencial quanto operacional de uma obra. Paralelamente a ela, a metodologia PDCA, que consiste em planejar, fazer, checar e agir, é uma ferramenta que permite aferir constantemente os resultados atingidos, enquanto são implementados, permitindo corrigir a rota e redirecionar os esforços. A matemática que envolve a construção civil é composta por custos diretos e indiretos, e quando envolve a contratação de mão de obra, essa equação ganha novas variáveis, incluindo na composição dos valores os custeios de seguros previstos na legislação trabalhista brasileira. Então é importante considerar na contratação da mão de obra que existe ali encargos trabalhistas, sociais, que precisam ser considerados na etapa de planejamento de uma obra. Conforme Matos, a composição de custos pode ser feita antes da execução do serviço, denominada estimativa de custo ou orçamento, e possui uma função de oferecer uma apresentação do valor a ser gasto para a realização da atividade, sendo utilizada para a definição de preços a serem atribuídos em propostas. Logo, a execução de um orçamento bem detalhado, ela deve ser feita com base em referências técnicas como o SINAP. Análise da viabilidade físico-financeira. Mapear os serviços que serão realizados com o máximo nível de detalhamento possível auxilia ao projetista e construtor a vencer imprevistos que muitas vezes inviabilizam a conclusão de projetos já iniciados, entre eles o fator financeiro, o ambiental ou obras em desacordo com a legislação local. Então é importante analisar esses pontos, liberações, licenciamentos ambientais, custo financeiro de aquisição de mão de obra, materiais, entre outros, além de liberações locais das prefeituras locais.
Análise de viabilidade físico-financeira. Mapear os serviços que serão realizados com o máximo nível de detalhamento possível auxilia o projetista e construtor a vencer imprevistos que muitas vezes inviabilizam a conclusão de projetos já iniciados, como fator financeiro, ambiental ou até mesmo a legislação local. O planejamento de uma obra, independente do seu tamanho, é essencial para o seu sucesso. Logo, o orçamento é um dos primeiros passos a serem tomados para a aprovação da viabilidade do projeto, pois é uma reconhecida ferramenta para garantir que a construção saia conforme previsto na etapa de projeto, pois abrange desde a descrição e quantificação dos materiais e serviços, como a definição de índices para a gestão de equipes de trabalho, revisão de valores, simulações, elaboração de cronograma físico-financeiro ao longo do tempo, além da análise da viabilidade financeira, conforme afirma o autor Silva. Tabela de custos e índices da construção civil, SINAP. Para estruturar um orçamento realista com o momento econômico do país e principalmente do Estado, de modo justo e igualitário, foi instituído uma referência de custos, o SINAP, muito utilizado em licitações. Entre as ferramentas de apoio à orçamentação, destaca-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, instituído para oferecer dados confiáveis sobre os custos e índices do setor, conforme afirma Félix e Félix. Tabelas SINAP são tabelas de composições e insumos fornecidos pela Caixa e IBGE para auxiliar aos orçamentistas com relação aos preços estabelecidos por Estado. Apresenta também os coeficientes de cada insumo utilizados para a realização da composição, conforme afirma Caixa 2017 e Apud Silva 2017. Para se analisar a viabilidade financeira da construção da casa, deve-se calcular as taxas BDI, aplicando a fórmula para o cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos, a título de benefícios e despesas indiretas, conforme afirma Mendes. Então, nós temos uma fórmula, um cálculo a ser aplicado para a taxa BDI, do qual iremos utilizar as referências de custo dos materiais, da contratação da mão de obra. Então, esse é o cálculo, onde x é a taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras, y é a taxa representativa das despesas financeiras, z é a taxa representativa do lucro e o i é a taxa representativa da incidência dos impostos. Então, é necessário considerar esses cálculos, essas referências, para se chegar ao valor exato do custo de execução de uma obra. Atenção às normas regulamentadoras. Pensar em segurança do trabalho também é papel e obrigação do empregador, do contratante. Então, as premissas da proteção ao trabalhador devem ser consideradas desde etapas iniciais de um projeto, tal qual os custos previstos para cumpri-lo. Logo, cabe ao construtor a responsabilidade de cumprir as determinações contidas nas normas regulamentadoras, o que inclui o planejamento de materiais e serviços especiais para o seu fiel cumprimento. As questões relacionadas com a segurança do trabalho requerem atenção especial dentro de uma organização, seja ela pequena ou grande. Investir em recursos para um controle rigoroso ajuda na prevenção de acidentes ou sinistros e prevê uma gestão de saúde eficiente. Então, existem custos relacionados à segurança do trabalho, seja compra de materiais, contratação de profissionais, realização de exames. Então, é importante considerá-los nas etapas de preparação, de produção do orçamento. Materiais e métodos. A metodologia adotada para esse relatório, para esse estudo, consistiu em uma pesquisa bibliográfica fundamentada em livros e artigos científicos, selecionado via Google Acadêmico,
A fundamentação teórica focou na aplicação de estudos de caso em edificações residenciais de pequeno porte, como nesse caso, nesse relatório, onde foi adotado o projeto de uma residência unifamiliar composta de 2 pavimentos, como já demonstrado, e com uma área aí de 124,13 metros quadrados, que está também anexada a esse relatório nos anexos A, B e C. Para a estimativa orçamentária, utilizou-se como referência a base SINAP, disponível no portal da Caixa Econômica Federal, também anexado a esse relatório no apêndice C. O processamento de dados, a elaboração dos cronogramas e a composição analítica de custos foram realizados por meio das planilhas eletrônicas Microsoft Excel, apêndices A e B. Resultados e discussão. O planejamento, através do cronograma executivo e orçamento de obra, permitiu visualizar o sequenciamento entre as atividades, como veremos logo a seguir no apêndice, o que possibilitou programar as compras dos materiais e a contratação de mão de obra de forma lógica, sequencial e com menor custos, evitando compras emergenciais, o que sempre são mais caras. Com a definição de uma sequência lógica de atividades, foi possível programar de forma consciente os prazos de conclusão, o que evitou a ociosidade da equipe e permitiu a entrega da obra dentro do prazo, melhorando também a satisfação do cliente. Por fim, o planejamento contribuiu para a assertividade na viabilidade do projeto, tanto ao cliente quanto ao construtor, uma vez que a comparação entre os custos estimados e o valor real foi baseado em dados financeiros atualizados, o que permitiu identificar e mitigar riscos antes que eles se tornassem prejuízo. Conclusão: como visto, a implementação da ferramenta de gestão para planejamento físico-financeiro de obra de grande porte tem total aderência à obra de pequeno porte, auxiliando na gestão administrativa e também a operacional, o que reforça que a viabilidade de uma pequena obra não depende apenas do preço baixo, mas do controle rigoroso entre o que foi planejado e o que está sendo executado. Assim, sugere-se que construtores adotem o cronograma e orçamento para o planejamento de suas obras, podendo utilizar tecnologias simples e acessíveis, como formulários digitais ou planilhas de Excel, que comprovadamente pode auxiliá-los a elevar o patamar da qualidade, reduzindo também o custo e o prazo de entrega de suas obras. Como referência, foram utilizados os autores Bastos, Cardoso, Félix, Gonzales, Jesus, Santos e Silva. No anexo A, temos o pavimento inferior, demonstrado anteriormente. No anexo B, temos o pavimento térreo, além da visão frontal, com corte AA e BB. No anexo C, temos a visão frontal em elevação da fachada, demonstrando o corte de desnível do solo e apresentando aí o pavimento inferior e o pavimento superior, que é em nível térreo. No apêndice A, temos a estrutura analítica de projeto EAP, da qual foram mapeadas todas as atividades por etapas executivas da obra, sendo subdivididas em nível 0, 1 e 2, como aqui apresentado. Então, nós temos aqui no nível 0 a construção da casa de até 150 metros quadrados. E no nível 1, temos as etapas subdivididas em projeto de arquitetura e estrutural instalações, serviços preliminares, implantação do canteiro de obras, infraestrutura de fundação, superestrutura, alvenaria e vedações, paisagismo e limpeza. Então, dentro de cada uma, nós temos o nível 2, a subdivisão, as atividades que compõem essas etapas. Aqui na primeira etapa, no projeto arquitetônico, nós temos a aprovação junto à prefeitura, anotação de responsabilidade técnica,
fornecimento e instalação de placa de obra. Já na segunda atividade, no nível 1, serviços preliminares, nós temos as atividades que serão desenvolvidas: limpeza e preparo do terreno, terraplanagem. Na terceira etapa, do nível 1, implantação do canteiro de obras, nós temos as atividades que compõem o nível 2, instalações provisórias, abastecimento de água, alimentação elétrica. Na próxima etapa, infraestrutura e fundação, nós temos a parte de escavação, formas de escoramento, preparação de armação, concretagem. A próxima atividade, superestrutura, que inclui alvenaria e vedações, temos pilares e vigas, alvenarias de lajes e pavimento inferior, alvenarias laje e pavimentos térreo, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, revestimento, teto e parede, pisos e rodapés internos e pintura. Na próxima etapa, em paisagismo, temos a atividade de jardim externo. E, por final, limpeza, temos atividades aí de entrega e desmobilização de obra. Então, essa sequenciamento, essa atividade, ela compõe aí a estrutura analítica de projeto EAP, que ela dá luz, ela dá visão a todas as atividades que serão desenvolvidas e auxilia na elaboração do orçamento. No apêndice B, temos o cronograma de execução, também conhecido como cronograma de Gantt. Ele possibilita acompanhar as atividades de forma detalhada, atividades listadas na estrutura analítica de projeto apresentada anteriormente. Ele mostra a data de execução de cada etapa e quais delas são sequenciais e quais delas dependem da anterior para avançar, para serem executadas. Então, ele mostra que o sequenciamento mês a mês, quando cada atividade deve ser executada para que a próxima possa iniciar, até o término, a liberação final da atividade de limpeza. Então, desde o início ali da liberação, da aprovação junto à prefeitura, até a entrega final do empreendimento. No apêndice C, temos a planilha orçamentária SINAP. Conforme foi dito no texto anterior, foi feita uma consulta no portal da Caixa, onde foi consultado os índices e valores específicos dos serviços e dos materiais referente a Minas Gerais. Então, temos aqui, por atividade, cada um dos valores correspondentes a esse serviço, a esse material. Então, primeiro item, dentro aqui de projetos e planejamento, temos atividades e contratações. Inicialmente, o item 1, engenheiro, projetista, a atividade que será desenvolvida, projeto arquitetônico, estrutural e instalações, de até 150 metros quadrados. Então, qual é a unidade de medida? É horas. Nesse caso, serão contratadas 40 horas desse profissional para Minas Gerais, que tem um valor aí de R$ 147,14. Então, a taxa BDI com os encargos chega a R$ 191,28, o valor estimado aí de 40 horas chegando a R$ 5.885, e o total com a taxa BDI, que são os encargos trabalhistas, sociais, R$ 7.651. Então, para cada um dos serviços, das etapas, vai ser indicado aí o valor estimado, né? Referência aí, Minas Gerais. Taxa de alvará, o que se refere a essa taxa? Licença de construção da prefeitura local, qual é o valor total, né? Aqui a mesma coisa para RT, anotação de responsabilidade técnica, qual é o valor de Minas Gerais, com os encargos,
chegando a 585. Aqui em placa de obra, a identificação obrigatória, chapa galvanizada, qual que é o valor. Então, da próxima etapa, etapa 2, serviços preliminares, o que que inclui ele? Limpeza de terreno, qual que é o valor, a unidade de cobrança, metro quadrado. Então, em Minas, é R$ 5,30, taxa BDI 6,89, com índice aplicado, né? Que no caso de Minas é de 30%, taxa BDI. Então, há uma cobrança aí no valor correspondente aí a 2.756 com 400 metros quadrados, no caso seria a área do terreno. Mão de obra, servente, também mesma coisa, taxa de cobrança por hora. Qual que é o valor? R$ 24,88, chegando aí a 50 horas contratadas, no valor de 1.617. Item 3, implementação de canteiros de obra. O que são necessários? Tapume, pontaletes, telha, fibrocimento, portas. Para cada item, informado a descrição técnica de cada um, o que que será feito, o que que inclui essa atividade, esse item, qual a quantidade contratada, qual a metragem, né, qual a medida de cobrança para cada item, o valor referência Minas Gerais, custo médio, com a taxa BDI, com os encargos, o total estimado, que são o valor estimado previsto para Minas, multiplicado pela quantidade contratada, chegando ao valor estimado, e o total com a implicação de 30% BDI, chegando aí ao valor total. Então, esse detalhamento ele foi feito para todas as etapas que compreende a execução da obra, como mostrado aqui até a parte final, que é lá a liberação, a limpeza, desmobilização do canteiro. Assim conclui-se, né, que é a importância de se realizar um cronograma detalhado para a obra, seja ela de grande ou pequeno porte, para que se tenha controle na gestão, que se tenha uma obra executada dentro do prazo, com os custos previstos, sem estourar o orçamento, mostrando aí a importância aí de fazer um bom planejamento de uma obra.